Jesus cura um cego. Aí, ao contar como aconteceu, os fariseus intimidaram ele. Os pais confirmaram a história e mesmo assim, diante deles, eles enxergam, mas não querem ver. Porque as leis, os dogmas, as liturgias impediram eles de ver o que Deus estava fazendo através de Jesus. Eles enxergavam as letras da lei, eles estudavam a profecia, eles enxergavam as minuciosidades, mas não enxergavam os cumprimentos delas. O cego não é o moço que não enxerga. Cego, aqui no texto, são aqueles que veem, mas não querem enxergar. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um homem que era cego de nascença. Então, como a gente sempre faz, antes mesmo de entrar no tema em si, eu gostaria de convidar vocês para juntos nós lermos a narrativa deste extraordinário milagre, tá bom? Então vamos lá, Evangelho que escreveu São João, capítulo 9, dos versos 1 ao 12, quero que você leia comigo, que diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo o homem que acostumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas nos sinais que nós já tratamos aqui, em nenhum deles Jesus perguntou se eles tinham fé para viverem aqueles milagres. Vocês lembram no primeiro sinal, quando Jesus transformou água em vinho? Os noivos ficaram sabendo só depois que a água havia se transformado em vinho e num ótimo vinho. No segundo milagre, que foi a cura de um filho do oficial do rei, Jesus, pelo contrário, além de não perguntar se eles tinham fé, Jesus censura o tipo de fé que eles tinham. Já no terceiro milagre, Jesus não pergunta se o paralítico tinha fé para receber cura, mas ele foi lá e curou o paralítico. No último que nós tratamos aqui, que é o quarto sinal, Jesus multiplica pães e peixes e a multidão só fica sabendo quando eles percebem que não acabava pão enquanto eles comiam. E aqui nessa narrativa é tão interessante porque algumas pessoas perguntam para o ex-cego quem tinha curado ele. E ele responde: olha, um homem chamado Jesus. Ele não tinha nem conhecimento em profundidade de quem tinha o curado. Sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu estou deixando esse ponto aqui para nós pensarmos, esse detalhe? Porque isso aqui tem um grande significado, e um significado poderoso para a maturidade da nossa fé. Porque desconstrói a ideia de que Jesus só age se tivermos fé. Então considerar esse detalhe aqui nos faz entender que o que Jesus faz não é movido pelo mérito da nossa fé. Eu tive fé e por esse mérito eu alcancei a graça. Não, é o contrário. O que Jesus faz é pela sua graça, pelo seu amor e não pelos nossos méritos de fé.
Aí então vem uma pergunta. Então, se Deus não age por causa da minha fé, ou movido pela minha fé, então por que eu preciso ter fé? Então, baseado nessa pergunta, eu respondo. Se você crê em Jesus, ou em Deus, ou no Pai, apenas para ver Ele fazer as coisas para você, não precisa crer. Porque no Evangelho de Jesus, a fé não é para fazer Deus fazer as coisas para nós. A fé é o princípio que norteia a nossa vida para uma relação com Ele, e já disse aqui várias vezes isso. Não cremos em Jesus porque Ele pode fazer coisas, nós cremos em Jesus por quem Ele é, porque Ele representa para nós. A fé, ela é uma relação com Cristo. A fé é uma comunhão com o Messias, e não uma varinha mágica que move Deus ao meu favor ou move Deus a nós. Como já dissemos aqui, em encontros passados, os milagres que João conta aqui não é para revelar o tamanho da fé daqueles que receberam os milagres, não. O propósito dos sinais é para revelar quem Cristo é, a pessoa de Jesus de Nazaré. João vem numa narrativa construindo uma ideia, mostrando para os seus leitores que os milagres que Jesus faz é movido pelo seu amor, é movido por sua bondade e não por troca daquilo que nós apresentamos a Ele. E isso que eu estou aqui dizendo para vocês está intrínseco na resposta de Jesus ao questionamento dos discípulos sobre o porquê aquele homem era cego. Aí Jesus responde, não tem porquê. Essas coisas acontecem, Jesus dizendo para os discípulos, é para que se manifeste nele as obras de Deus, para que o caráter de Deus seja conhecido. Jesus não cura um cego porque o cego creu nele, porque o cego se esforçou, porque o cego buscou, fez corrente, fez campanha de oração. Não! Jesus cura este cego, porque curando ele, o amor e o caráter de Deus é revelado e conhecido. Os discípulos estão aqui perguntando a Jesus quem pecou. Quem foi que infringiu, que errou contra Deus, que foi contra as leis de Deus para que esse moço esteja nessa situação cego? Foi ele ou foi seus pais? E é uma pergunta legítima porque havia uma crença muito forte nos dias de Jesus. Eles acreditavam que toda doença grave, como cegueira, como lepra, como paralisia, entre outras doenças graves como estas, elas eram consideradas punições divinas. Era Deus punindo aquela pessoa por um pecado que ele cometeu ou alguém da sua família, da sua linhagem, havia cometido. E por isso que aquele moço estaria sofrendo tanto daquele jeito. Só pode ser punição divina. Essa mentalidade era tão cruel que, para vocês terem uma ideia, que as pessoas que tinham esses tipos de doença, elas eram proibidas de trabalhar. Tanto que o mendigo aqui é cego. O cego se torna mendigo. Porque viver em sociedade, trabalhar, era proibido para eles. Inclusive, pasmem vocês, eles não podiam entrar nem no templo. Porque eles eram pecadores. Por isso que eles mendigavam. Porque eles empobreciam por não poder fazer parte da sociedade. Por isso que esse cego aqui está fazendo o quê? Mendigando, segundo o texto de João 9. Então mendigar seria o caminho que ele encontrou para sobreviver. Para ter algum dinheirinho para comer, porque ele é rejeitado. Ele é excluído da sociedade. Porque além de estar cego, ele tem uma punição divina sobre ele, porque ele é pecador. Você vai encontrar isso na narrativa, os próprios religiosos acusando ele de pecador. Para você saber como é que funcionava a crença na época de Jesus, havia também uma outra crença, que eles acreditavam que algumas doenças, há até um registro nas escrituras de uma mulher
que tinha um problema de desvio de coluna e vivia encurvada, um rapaz que tinha uma epilepsia. Esse tipo de doença era considerado possessões demoníacas. Não sei se vocês lembram da narrativa de Lucas capítulo 13, onde conta, como eu disse aqui, a história de uma mulher que vivia encurvada, tinha um problema de coluna há 18 anos, e o texto diz que por causa... ela vivia encurvada por causa de uma possessão maligna, de um espírito maligno que estava sobre ela. Mas quando Jesus se dirige a ela e vai curar aquela mulher, ele não expulsa nenhum demônio, ele só diz para ela assim, ó, simplesmente isso: mulher, você está livre da sua doença, da sua enfermidade. Então por que o texto diz que era um espírito maligno, um demônio? É porque havia uma crença muito forte naquela época de que enfermidades como essas eram consideradas também, além de pecado, punição divina, eram consideradas também como possessões malignas. Mas esse aqui é um assunto para outro dia, depois a gente trata sobre isso com mais profundidade. Mas baseado nesta crença de que a doença grave é resultado de pecado, é que os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os da família dele? Porque esse homem sofre demais e é cego. Só alguém muito ruim, muito pecaminoso poderia sofrer daquele jeito. Mas como Jesus não acreditava nesse tipo de crença, não acreditava nisso, ele disse que não havia culpa nenhuma. E que eles deveriam agora ver e enxergar aquele tipo de situação como uma razão para que Jesus, para que o Pai fosse manifesto, fosse glorificado. Aí Jesus pega um pouco da sua saliva, mistura com um pouco de terra, faz uma lama, esfrega nos olhos daquele cego e pede para ele, ó, vai se lavar no tanque de Siloé. Aí ele foi. Ele foi, lavou os olhos e imediatamente passou a enxergar. Um cego de nascença passa a ver, passa a enxergar a luz. Agora, fica uma pergunta. João contou esse sinal para nos sinalizar o quê? O que este sinal quer nos ensinar? Precisamos lembrar aqui, estamos sempre dizendo isso, que os milagres de João, aliás, a Bíblia é um livro pedagógico e o texto que nós estamos lendo é pedagógico. Ele quer nos ensinar verdades que precisamos atentar no texto. Claro que eu não tenho aqui a pretensão, gente, de exaurir o texto, de trazer todos os valores que estão aqui no texto, até porque o texto é rico e eu não tenho capacidade espiritual, intelectual para isso. Porém, eu quero convidar você para pensar. Quero hoje dar um ponto de partida, um pontapé inicial e a partir daqui você refletir na semana, ir pensando e Deus ir falando outras coisas com você, por que não? Porque o Evangelho é rico, o poço é fundo, tem muita água e nós apenas vamos começar a tirar um pouco da água deste poço tão fundo que é a graça e o Evangelho de Jesus. Então, pensando em tudo isso, o que o texto quer nos indicar? Talvez, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, é que Jesus vai revelar o porquê ele veio ao mundo. O texto diz aqui que Jesus lambuza os olhos com saliva e um pouco de terra, faz uma lama, esfrega nos olhos do cego e pede para ele se lavar no tanque de Siloé. Siloé em hebraico significa enviado. Preste atenção nesses detalhes. Lembram que os discípulos, que eles vão questionar e eles querem saber quem era o culpado, quem foi que pecou para ele ser cego? Vocês lembram que nós falamos tanto aqui? Então, Jesus cura um cego e o manda se lavar no tanque do enviado. O que Jesus faz aqui, olha que extraordinário, é sinalizar para ele mesmo. Jesus, quando envia o cego para Siloé, está dizendo, eu sou enviado para te curar. Vá para o tanque enviado, para saber que eu fui enviado para fazer você ver, para fazer você voltar a enxergar. Enquanto os homens, inclusive os discípulos, estão presos nos dogmas da religião, da religiosidade, das crenças de que doenças eram ou oriundas de um pecado grave ou
de uma possessão demoníaca, Jesus vai quebrar os paradigmas, os dogmas e ensinar que ele foi enviado para curar e não condenar pecados como eles pensavam. Ele usa sua própria saliva e mistura na terra. Isso aqui é um detalhe. Ele está mostrando a sua encarnação. Ele mistura saliva com terra, esfrega nos olhos de um cego. Ele está ensinando, dizendo que a sua encarnação, que na sua encarnação, o Pai estava manifestando a sua glória e revelando Jesus em carne entre os homens. Por isso que Jesus respondeu, não, nem ele nem os seus pais pecaram, ele está assim para que se manifeste nele a glória de Deus, o poder de Deus, para que Cristo seja manifesto. No verso 5 do capítulo de número 9 que nós estamos tratando, antes de passar lodo nos olhos do cego, do moço, o próprio Jesus afirma isso dizendo que eu sou a luz do mundo. Note isso aqui, Jesus está diante de um cego de nascença, isto é, que nunca tinha visto a luz. Jesus o cura, o fazendo enxergar pela primeira vez a luz, mas o propósito real era revelar que ele era a própria luz. Eu sou a luz do mundo. O apóstolo Paulo constatou esse tipo de cegueira na humanidade. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, quando ele disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz do Evangelho. Luz esta que é a manifestação, segundo Paulo, da glória de Cristo, que é a imagem do Pai, a imagem de Deus. Sim, o texto está apontando que há uma cegueira que só o Santo Evangelho, o Evangelho de Jesus, só ele pode iluminar novamente, nos fazer ver e enxergar. Paulo ainda diz que Deus, nesse mesmo texto, das trevas resplandece a luz. Olha que extraordinário que Paulo diz. Aí ele conclui dizendo, onde? Na face de Cristo. Por isso que curar um cego que nunca tinha visto a luz do dia é revelador nesse texto. Porque manifesta a missão de Jesus, manifesta para ele, ou que ele foi enviado, Siloé. Estão entendendo? Ele veio para nos tirar da escuridão, para nos fazer enxergar a luz. Mas não a luz do mundo, mas a luz do Evangelho, a luz da graça. Por isso que ele disse isso antes de curar o cego. Ele não disse depois, ele disse antes. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que o milagre da cura do cego de nascença é Jesus revelando a sua missão. Em segundo lugar, é que o cego, mesmo aqui do texto, não é o moço que não enxerga. Cego, aqui no texto, vai revelar para nós, são aqueles que veem, mas não querem enxergar. Existe até um provérbio popular que diz assim, acho que você já deve ter dito, ou já ouviu este provérbio, que o pior cego não é o que não enxerga, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E eu estou falando isso porque, mais uma vez, gente, semelhante à cura do paralítico, vocês lembram que nós já passamos por aqui, lá do tanque de Betesda? Então, outra vez, uma pessoa é curada e agora ela vai ser censurada pelos religiosos. Você já pensou nisso? Como Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda num sábado, aqui também, segundo a narrativa, Jesus cura o cego também no sábado. Pronto.
Nós já falamos aqui sobre o sábado, por que que os religiosos se perturbaram tanto com o sábado, por que que Jesus fazia essas coisas no sábado. Mas vamos voltar para cá. O rapaz é levado aos líderes religiosos porque provavelmente ele é levado a esses líderes para comprovar que o milagre havia acontecido. Para dar a ele agora o direito legal de voltar à sociedade. Aí, ao contar como aconteceu e que Jesus havia curado ele, os fariseus intimidaram ele. A ponto de dizer para ele assim, ó, muda esse discurso aí. Não é possível que isso aconteceu. Não, diga-nos a verdade. Você está mentindo. Sim, os religiosos vão intimidar ele para mudar o discurso. Eles estavam ali diante de um ex-cego, um cego de nascença que inclusive os seus pais foram chamados para comprovar que ele mesmo era cego, havia nascido cego. Os pais confirmaram a história e mesmo assim, diante deles, eles preferem não acreditar. São aqueles que enxergam, mas não querem ver. Era um fato, gente. Estava ali diante deles, diante dos olhos deles, mas eles não querem ver. Eles não querem aceitar. Sabe por quê? Porque as leis, os dogmas, as liturgias impediram eles de ver o que Deus estava fazendo através de Jesus. Ou seja, eles eram cegos que enxergavam, ou eram aqueles que enxergavam, porém cegos, porque não queriam enxergar. Não queriam aceitar. Eles enxergavam as letras da lei, mas não enxergavam o espírito dela. Eles enxergavam, eles estudavam a profecia, eles enxergavam as minuciosidades das profecias, mas não enxergavam os cumprimentos delas. Eles enxergavam o templo, defendiam o templo, mas não enxergavam pessoas e nem os milagres que Jesus fazia para as pessoas. Em Mateus 15, no capítulo 14, Jesus diz que eles eram líderes. Olha aqui, cegos. E a cegueira deles era provocada pelas leis que eles diziam ver, que eles diziam estudar e enxergar. Por isso que todo homem que tenta ver Deus na lei fica cego para a graça. Todo homem que quer ver Deus nos princípios moralistas não consegue entender a liberdade do Evangelho. Este texto aqui quer revelar que Jesus é a luz. E é nele, em Cristo, que a luz do Pai é revelada. Lembram quando ele disse para Felipe, quando queria ver o Pai, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu para Felipe? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Escute o que eu vou te dizer. A luz dos olhos do Pai, a luz dos olhos de Deus, está marcada e visível, patente no rosto de Jesus. Quer conhecer o Pai? Olhe para Jesus. Então todo ambiente religioso que tenta revelar Deus pelas fórmulas da lei, pelos rituais institucionais ou pelas imposições moralistas, ao invés de produzirem luz para fazer as ovelhas de Jesus enxergar a graça, eles vão cegando ainda mais as pessoas e levando elas para um abismo. Foi isso que Jesus disse sobre os fariseus, que eram guias cegos, e além de guia cego, estava carregando outros cegos. E Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos caem no buraco, ambos caem no abismo. Só você ler lá Mateus capítulo 15, os versos 13, 14, 15. Então, pessoal, Jesus já ensinou. Jesus já te revelou. Você está entendendo a mensagem? Então você só cai se você quiser. Ou, talvez, se você não quiser ver. Quanta gente, meu Deus, eu encontrei no caminho, quantas pessoas eu esbarrei nesta minha caminhada cristã, que sabe a verdade, que conhece o Evangelho, que conhece a luz de Cristo, mas fingem que não vê para não perder o espaço nos palcos da religião. Muitos, para não perderem as gordas ofertas, mudaram a profecia.
Aqui no texto, o ex-cego, escuta isso aqui, contando que havia sido curado por Jesus, ele foi expulso da sinagoga, do templo, porque ele disse a verdade. Eu vou repetir, expulso do templo, porque disse a verdade. Vocês têm noção disso? Você consegue conceber essa ideia? Um lugar que foi levantado, segundo eles, para exaltar a Deus, para tratar das coisas de Deus, expulsa pessoas, porque elas estão dizendo a verdade ou porque eles consideram elas, por dizer a verdade, serem pecadoras. Sim, gente, vocês não entenderam ainda que excluir pessoas da sinagoga é tipo de religioso, é típico de religioso? Mas você não precisa se preocupar. Se você já passou por isso, ou se um dia você passar por isso, não se preocupe. Podem até te excluir da sinagoga, mas ninguém é capaz ou tem o poder de te excluir do corpo de Jesus. Por isso que são cegos, porque enxergam muito bem a lei, mas não a lei de Deus, suas próprias leis, mas não conseguem enxergar a misericórdia e a bondade de Cristo para com as pessoas. Bom, acho que já falei demais. Eu termino hoje com a reflexão de João capítulo 9, os versos 35, ou o verso 35 a seguir, que diz que Jesus, ao saber que o homem foi expulso da sinagoga, foi ao encontro dele. E ao encontrá-lo, Jesus faz uma pergunta a ele: crês tu no Filho do Homem? Aí ele respondeu: quem é? Mostra para mim para que eu possa crer nele. A resposta de Jesus aqui é um resumo de toda a narrativa desta cura do capítulo de número 9. Sim, Jesus responde assim, já o tem o visto. É o que está aqui falando com você. Jesus se revela a ele porque não adiantava fazê-lo voltar a enxergar ou fazer enxergar pela primeira vez o mundo, mas ele não reconhecer e não enxergar a Cristo. Receber um milagre, mas não crer e não conhecer Jesus, continuamos cegos. Não vale para nada. Porque a maior visão não é o que os nossos olhos veem. A maior visão é quem o nosso coração é capaz de enxergar quando cremos. Voltar a enxergar aqui no texto, pessoal, é só um detalhe. A gente foca tanto no milagre, tanto em Deus fazer, que é claro que é extraordinário o que Jesus faz aqui, curar um cego de nascença. Mas conseguir enxergar a Cristo como o Senhor, este é o maior milagre do texto. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Que não adianta você voltar a enxergar, ou não adianta você enxergar pela primeira vez o mundo e as coisas, mas não conseguir me ver. Eu estou aqui, você está me vendo, abri os seus olhos para você me ver. Por isso que a minha oração hoje é: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar além da visão humana. Eu oro para que consigamos, pelo poder do Espírito Santo, enxergar a luz que nos conduz para a vida eterna. Como disse o salmista, no Salmo de número 119, verso 5, vocês lembram deste salmo? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia todo o meu caminho. Volte a enxergar. Meu irmão, minha irmã, veja a luz hoje. Veja hoje, abra os seus olhos e enxergue o Evangelho. Veja Cristo. É desta cegueira que Ele veio para nos curar.